Então, 5 minutinhos de tolerância, certo, gente? Pra gente iniciar, tá bom? Aí eu vou fazer umas explicações, vou explicar as questões do exercício, tá bom? E tirar a dúvida de vocês, tá bom? Vai jantar, Helena. Deixa pra jantar. É isso. Tá bem, gente? Olá! Bem-vindo! Só explicar, gente, que a aula está sendo gravada, tá certo? Para disponibilizar para quem não for assistir. Então, quem não quiser ter a imagem gravada, pode desligar a câmera, não tem problema. E quem quiser, não tem problema, tá certo? Vou explicar as questões do exercício que eu deixei lá para vocês, tá certo? Hoje é a ideia. Explicar alguma coisa que vocês tenham dúvida da plataforma, coisa desse tipo, para caso vocês tenham, tá certo? Para que vocês possam fazer essa caminhada, né, por esse novo caminho, né, que a gente tá trilhando juntos aí pelo portal, né? Tá certo? Aqui quem quiser se ver tem acesso às câmeras. Lembrando só que está sendo gravado, tá certo? Quem quiser perguntar alguma coisa pode desconectar o microfone, abri-lo e falar também, tá bom? Eu vou lá. Dando uns 5 minutinhos de tolerância para a gente iniciar, né? No caso, falta 4 minutinhos só. É porque a professora mandou eu gravar. Pra quem faltou. Ah, eu vou gravar a tela. Não entendi. Eu vou gravar a tela porque... Não, eu que Tá tô bom, gravando senão a você... tela. Sou eu que tô gravando, viu, Isaac? A pessoa vem pra cá, ficar de silêncio. Viu, Isaac? Sou eu que tô gravando a tela, tá certo? Eu tô avisando assim, quem não tiver com... Quem quiser aparecer, né, seu rosto, sua filmagem, né? Nem todo mundo quer, né? Quem não quiser, só é deixar a câmera desconectada. E quem quiser, não tem problema, deixa normal, tá bom? Aqui fica assim um pouco melhor que o YouTube, porque vocês quiserem, se nessa nova plataforma, vocês podem ver que no lado direito, né, aparece as pessoas que estão online. Aí vocês podem conversar com as pessoas pelo chat, tem um chatzinho aí, tá vendo? Vocês podem utilizar o microfone se não quiserem utilizar o chat, tá bom? Pode perguntar usando microfones. Quem quiser usar a câmera pode. Só tô avisando que está sendo gravado, tá certo? Então, quem não quiser a imagem publicada, só é não ativar a câmera, tá bom? Tá bem, gente? Só dando mais uns 2 minutinhos, de 8h05 em ponto eu tô iniciando, tá bom? 5 minutinhos de tolerância, né? A gente tem uma aula, a gente vai até o que? Até umas 8h50, 8h45, tá bom? Newton saiu da reunião. Tá certo, gente? E avisar vocês quando vocês entram. Tem acesso a vocês, né? E lá no sistema é computado presença, tá bom? Quando vocês saem também, o sistema avisa aqui, né? Quando sai o sistema também avisa que você saiu, né? É tudo registrado, tá certo? Vem jantar, Pedro Henrique.
Gente, são 8h05, vamos iniciar, tá bom? Tá bem? Essa é a nossa livezinha, tá bom? Ela vai no máximo até 8h50, tá bom? Para que essa live de hoje, né? Porque vocês viram, a gente, assim que vocês entram na plataforma, os títulos lá nas atividades, quando vocês adentram, não é isso? Só para lembrar quem entrou agora, tá certo, gente? A gente tá gravando a live. Quem não quiser a imagem publicada, só é desativar a câmera, não tem problema. Quando eu terminar de explicar tudo e vocês tirarem as dúvidas, se vocês quiserem conversar, eu posso desativar a câmera e deixar de gravar para que vocês conversem e se vejam, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, olha só. Vamos discutir um pouco como vai ser esse novo modelo de ensino. Vocês estão meio complicados, né? Ainda vocês estão sem se habituar, tá certo? Porque antes vocês já estavam nesse modelo somente com minha disciplina, né? Porém, era pelo YouTube, era diferente, né? E a gente se falava pelo WhatsApp. Agora, o que é que acontece? Agora, tudo vai ser pela plataforma. Até as conversas pelos professores, atividades, tudo na plataforma, né? Acho que vocês viram lá, né? Certo? Certo? E aí, o que é que acontece? Cada disciplina, vocês viram, pelo menos as minhas, eu coloquei o quê? Eu coloquei a videoaula, coloquei o material da videoaula, os slides em PDF para vocês terem acesso, um roteiro sugerindo para vocês como vocês vão estudar para que vocês não fiquem sobrecarregados, para vocês não façam tudo num dia só, então assistam uma coisinha um dia, outro dia, né? Então tem um roteirozinho de estudo lá para vocês, tá certo? Uma sugestão de filme na disciplina de Sociologia. Quem paga comigo Filosofia, eu coloquei um debate lá, né? Um material para que vocês assistam um documentário sobre a questão do corpo, autoestima, tá certo? Tá bem? Então, todo esse material foi disponibilizado para vocês, tá certo? E como atividade, para ser mais fácil, eu deixei só em Sociologia uma atividade de 3 perguntas de múltipla escolha e em Filosofia 2 questões de múltipla escolha. Como é que vai ser esse mês de aula a partir do dia 27, que foi quando o Estado decretou as aulas online pela plataforma que vocês estão entrando, Google Classroom, tá certo? Vocês vão ter um mês de aula e a gente vai trabalhar o quê? Conteúdos que foi dados pelo Estado. Essa primeira semana será autonomia identitária. A segunda semana é outro tema, terceira semana outro tema e quarta semana outro tema, certo? Em disciplinas, cada semana vai ter questões de múltipla escolha, no total se fecha em cada disciplina 10 questões. Já vai valer a nossa primeira, certo? Nota do segundo bimestre, tá bom, gente? E aí, por isso a importância, tá bom? Vocês assistirem o material, assistirem um filme que eu coloquei lá, que vai auxiliar vocês na atividade, tá bom? Aí eu queria falar só um pouco sobre as atividades, as questões que eu deixei, tá bom? Primeiramente, Sociologia, a gente tá frisando muito em cultura. Aí eu deixei lá 3 questões, não vou dizer na ordem, porque as ordens das questões, ela muda, dependendo do acesso de vocês, nunca é o mesmo acesso, não é a mesma ordem, nem das questões, nem das respostas, tá certo? O questionário, ele muda. E aí ele tem 3 questões. A primeira, ele vem falar sobre a cultura e suas virtudes, né? Vícios, conhecimentos, modos de vida, erros, suas ilusões. Ele vem falar sobre a ideia de cultura, um contexto mais universal, mais planetário, né? Certo? E nessa mistura da cultura com outras culturas, que a gente sabe que o quê? Que a cultura, ela não é pura, né, gente? A cultura, ela vai se misturando com outras culturas e vai se modificando. Se a gente pegar a cultura cristã ela é o quê? A mistura do judaísmo, né, com a religião grega e outras religiões, tá certo? E aí a primeira questão vem falar um pouco disso, né? Fala um pouco da França, né, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá certo? A questão do período de escravidão em massa, né, o período de colonização, que aqui no Brasil também foi um país de colonização. E, no final, a barbárie que a cultura europeia fez no período colonial e totalitarista, né? Por quê? Colonialismo, quando a gente vivia o período colonialista, existiam os escravos, não é isso? Processo de colonização, tá bom? E o período totalitário, a gente já sabe, período nazista, fascista, ou seja, onde se faz uma certa... que a gente chama de supremacia racial, se criou sua supremacia racial, né? E desvalorizou-se outras raças, né? Outras culturas. E aí as pessoas terminaram o quê?
indo para campos de concentração e sendo mortas, né? A primeira questão se refere a isso, tá bom? E aí, ele deixa lá uma pergunta e 3 respostas, né? O texto acima, do pensador Edgar Morin, desenvolve o quê? Reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo. E, gente, não, é porque o quê? Que acontece? O etnocentrismo é quando a gente coloca uma cultura frente a outras, valoriza mais uma do que outras. Então, ele não faz isso, ele faz uma crítica, não é isso? Tá bom? E aí a gente pergunta, ele mostra um ponto de vista idealista sobre a Revolução Francesa? Não, ele está falando sobre cultura. Deve de isolamento como proteção a valores culturais? Não. Ele faz uma reflexão crítica acerca do contrato entre cultura ocidental e as outras culturas? Sim, ele faz uma crítica sim. Porém, como é a crítica dele? Ele faz uma crítica de certa valorização a uma cultura e a outras não, tá certo? Aí tem lá, defesa de caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa? Não. O que ele faz é uma crítica, né, acerca do contato entre cultura ocidental e outras culturas, porque ele vem propor que é a ideia de diversidade cultural, tá certo? A ideia de utilizar várias culturas, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto aqui só sorrisinhos, né? Alguém tem alguma pergunta ou não? Posso ir para outra questão? Se vocês quiserem falar, vocês podem desconectar o microfone e falar, ou então mandar no chat, tá certo? Eu recebo também, tá certo? E aí tem a questão já 2 do exercício, né? A questão é o seguinte. Ok, vou adiantar, Eduardo. A questão 2 é o seguinte. Se fala da defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa, né? Quais os ideais da Revolução Francesa? O caráter de liberdade, de democracia, fraternidade, né? E aí, quando a gente fala nesse caráter, tá bem isso na aula de vocês, se fala o quê? De um caráter universal. Só que a gente sabe, gente, quando se fala de cultura, não existe uma cultura universal, né? Existe o quê? Uma cultura, existe várias culturas, né? E elas, o que acontece? Vivem no mesmo local, né? Se intercomunicam, né? E aí, ele vem dizer o seguinte texto. Não quero que minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para o dentro da minha casa, a mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra, né? Isso foi Mahatma Gandhi falando no relatório dos direitos humanos, tá certo? Do desenvolvimento humano. O que é que Gandhi estava falando quando ele fala de culturas? Que ele quer que a cultura dele chegue aos outros espaços e que as outras podem chegar a ele. No caso aí, ele está falando de diversidade cultural, né? Certo? Aí, ele fala lá para as questões, tá certo? Não sei qual a questão que vai estar lá no exercício de vocês. Afirma que a globalização aumentou de modo sem precedente os contatos da união de todos os povos e valores. Não, né, gente? Que ele não falou de globalização, reforçando as diferenças socioculturais. Ele não fala de globalização, né? Critica a intolerância com relação às outras culturas. Não. Indica o reconhecimento de diversidade cultural, além da necessidade da afirmação de uma identidade que seja ética, seja cultural e seja religiosa. Sim, né? O Gandhi, ele vem fazer isso, ele vem mostrar que existem várias culturas, é tanto que ele deixa as outras culturas falar, porém, também quero ter a minha, ou seja, ele afirma a identidade dele, a cultura dele, tá certo? E aí, cultura, ela pode ser o quê? Pode ser identidade, pode ser ética, pode ser cultural ou religiosa, tá bom? Nega a existência da exclusão social e ressalta a homogeneização mundial, superação das fronteiras culturais. Então, ele não fala sobre isso, tá bom? Então, a resposta certa é justamente essa questão que ele fala da diversidade cultural, mas ao mesmo tempo ele sugere que a sua cultura seja aceita, tá bom? Tá bem, gente? E aí a gente vai para a última questão do exercício lá que eu deixei, tá bom? Né? Ele fala o seguinte: a estética nas diferentes sociedades vem geralmente acompanhada de marcas corporais que
individualizam os sujeitos e sua coletividade. Aí ele vem falar o que? Da questão lá do estigma, né? Tá certo? Tá certo, gente? Ele vem falar lá do estigma na última questão. Porém, cada de vocês pode vir como primeira, como segunda. As questões vão mudar e as respostas também. Assim, a ordem, mas a resposta é a mesma, tá bom? Ele fala discos labiais, piercing, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados, cortes de cabelo. São algumas marcas reconhecíveis no inventário possível de técnicas corporais. Toda a riqueza e diversidade. Embora universal, a forma de quais os grupos e indivíduos marcam a corporalidade vistas, né? A gente viu lá na videoaula, né, se vocês já assistiram, o estigma ele faz muito isso, né? Ele vê a pessoa pelas questões corporais e começa a classificá-la, né? Algumas podem ser levadas para um nível superior, outras podem ser desclassificadas, né? Ou seja, é aquela questão quando a gente vai passa na rua, né, vê uma pessoa mal vestida, a gente vai para outro lado, a gente cria questões de preconceito. São 3 questões só, estou na terceira já e última, tá bom? Depois eu disponibilizo o vídeo. Por isso que o pessoal não botou as câmeras, porque a gente tá gravando nesse primeiro momento, depois eu desativo a gravação para que vocês se vejam e se falem, tá bom? Então, nesse momento, gente, que existe um estigma, uma discriminação sobre as pessoas, isso está se fazendo em relação ao quê? Preconceito, que reconhece valores de raça e tal. Lembrando, gente, preconceito, ele fala o quê? Reconhece o valor de raças. O que é correto ou não na estética corporal. Quando eu falo de raça, eu não falo de estética corporal, né, gente? Eu falo de cor, de pele, de características físicas e biológicas, tá bom? Raça tem a ver com características físicas e biológicas. Ou seja, piercing, ele não é uma característica física nem biológica, ele é cultural. Então, não seria essa questão do preconceito, tá certo? Apesar de vocês dizerem, professor, mas ali existe um preconceito. Concordo que existe um preconceito, mas não é um preconceito de raça, tá bom? Então, não é essa a resposta. Relativização, o outro é entendido pelos seus próprios termos. Não, né? A gente já viu que aqui se faz uma crítica a justamente o que é os sinais, o que o indivíduo utiliza, se identifica, né, como dele. Etnocentrismo, porque as pessoas reconhecem os próprios valores culturais. Sim, por que existe o etnocentrismo, gente, aí nesse sentido? Porque as pessoas valorizam aquilo que ela acha que é mais normal. Então, se você for uma pessoa que você não usa piercing, não usa tatuagem demais, né? Não usa roupa decotada, você vê isso em outra pessoa, você acha estranho, né? Etnocídio, ou seja, tenta fazer a pessoa igual a você, né? Como muitas pessoas falam, fulano, eu sou de tal igreja, vamos para a minha igreja, né? Quer converter as pessoas à força. Não, não é etnocídio, tá certo? Aí nessa questão é etnocentrismo, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre as 3 questões? Vocês podem ativar o microfone e falar ou deixar pelo chat a pergunta. Alguma dúvida sobre as 3 questões ou não? Ok. Tá certo. Só retornar para quem entrou depois, tá certo? Só para quem entrou depois retomar. É o seguinte, gente, eu avisei o seguinte, que o que é que eu vou fazer? Eu tô fazendo a live agora para tirar as dúvidas de vocês também sobre o sistema lá, como é que vai agir. Vocês estão vendo que lá tem matéria de todas as disciplinas, tá? Porém, cada professor tem a autonomia de usar a nota e fazer como ele quiser. Tá bom? Eu vou fazer de que forma? Cada semana, pronto, essa semana eu botei 3 questões de sociologia e 2 de filosofia, quem é meu aluno de filosofia, tá bom? Semana que vem, sociologia, eu vou botar 2 e 3 de filosofia. Assim vai até no final, tá certo? Até no final, tá certo, gente? Fechar 10 questões. E aí, essa atividade de 10 questões fechadas será uma nota lá para o segundo semestre. Pode falar. Certo? Será uma nota do segundo bimestre, tá bom? E aí, o que é que eu tô fazendo? Já tô disponibilizando lá para vocês em vez de videoaulas online, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo, tem gente que tá com problema de internet, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso e por causa disso, como eu já tinha marcado a live para essa semana e já tá lá no sistema, eu não podia deixar de fazer, tá bom? E aí, aproveitar e tirar as dúvidas de vocês. Mas aí eu acredito que a gente só terá live quando vocês precisarem pedirem. Até sexta essa? Não, gente. Essa sexta a gente tá trabalhando aquele tema lá. Autonomia e identidade, tá certo? Na segunda semana é um tema diferente que o Estado já deu.
terceira semana, se eu não me engano, é saúde. Na quarta semana já é outro tema, certo? São 4 temas para se trabalhar com vocês, tá certo? Mas já tem um planejamento para um mês de aula nesse estilo, tá certo? Para todas as disciplinas, tá bem? Lembrando, né, muita gente... Né, gente? Agora assim, gente, a gente tá passando por um problema muito sério, né, que é o problema aí da contaminação pelo coronavírus, né? O Covid-19, que é muito complicado, né? E por isso que a gente não tem a ideia de quando realmente a gente vai ter aula presencial. Hoje eu recebi uma mensagem do Conselho Adriano Galdino, né, dizendo que a coisa tá para ficar muito feia, pior, e que daqui a 15 dias a gente já não vai ter mais leito de UTI, né? E aí, por isso a importância de ficar em casa, a importância de se cuidar, de não adoecer, de cuidar dos seus, né, dos seus familiares, de evitar essas questões, né? Na minha disciplina, essa semana não tem mais questões, tá certo, gente? Eu vou ainda discutir as 2 questões de filosofia. Na minha disciplina não tem mais questões essa semana, tá bom? Só a semana que vem, tá bem? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou, na próxima videoaula, não vou fazer live a semana que vem, tá bom? Vou fazer live, eu vou discutir as questões, tá certo? Já na videoaula, tá bom? Gente, é porque assim, eu gravo o vídeo, não sei se vocês viram, né? Eu gravo o vídeo. Vocês estão vendo aqui uma tela vermelha atrás de mim, né? Porque eu faço o chroma key, né? E aí, o que é que acontece? Eu gravo o vídeo, faço o chroma key, edito e depois eu boto no YouTube para que vocês assistam a aula, como vocês viram lá. Vocês viram a aula, né? Tem os slides da aula lá passando, com os conteúdos. Eu no cantinho, né? O nome do canal lá, o desenhozinho animado, né? E aí, essa é a ideia, né? Aí, a partir da semana que vem, eu vou colocar tudo lá, tá certo, gente? É porque essa semana eu achei que seria interessante a gente se falar dessa forma. Porque eu achei que vocês teriam muitas dúvidas, tá certo? Porque o que vocês me aperreiam na semana em WhatsApp, professor, me tirou dúvida disso, daquilo. Eu disse, não, então estou com muita dúvida, estou precisando que eu faça essa live. Se todos os professores vão fazer videoaula, eu não sei. Eu posso, como eu disse, eu posso falar por mim. Eu vou fazer videoaula dos conteúdos. Porque eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante para o aluno ele ter se situar do conteúdo, né? O professor explicar aquilo que ele está dando, tá bom? Que é como eu faço também nas videoaulas. Vocês podem ver, eu só não ler o slide, eu vou explicar, tá certo? Eu coloco também os slides, né, da videoaula lá em PDF para vocês. Eu coloquei um roteirinho para vocês de estudo. É sugestão, tá certo, gente? Para vocês, né? Coloquei um link de um filme para vocês assistir, que vocês vão amar aquele link, para vocês entenderem essa ideia de mobilidade social. Ela tá bem trágico, né? Mas é excelente aquele filme, vocês vão amar, muito legal, né? O ator, ele é hollywoodiano, né? E a atriz também, vocês que são jovens, vocês vão amar, né? E aí, para isso, deixei a atividade, que é somente aquelas questões de múltipla escolha. Eu, na minha disciplina, só vou fazer questões de múltipla escolha. Tá bom? Dúvidas, Pierre? Quer falar? Tá certo, gente? E aí, o que é que acontece? Tá bom? Fora isso. Aí, eu achei que vocês teriam um pouquinho mais de dúvidas, tá certo? Aí, foi por isso que eu fiz isso para vocês, né? Aí, agora eu vou iniciar a discutir só as 2 questões de filosofia, tá bom? Tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo que vocês tiverem. Depois vou parar de gravar, tá certo? Vou abrir o microfone e as câmeras da gente, de todo mundo, pra gente se ver. E aí, nesse momento, não vai estar mais gravando. Pode ser que você esteja com saudade do colega, queira se ver, queira se falar, né? E isso é o momento que vocês têm pra fazer isso, tá bom? Se vai preciso fazer uma resenha desse outro filme. Eu não pensei nisso, Tiffany, nesse primeiro momento. Certo? A não ser que eu peça depois. Mas para esse primeiro momento, não. Essa primeira semana, eu sabia que como que vocês iam ter muita dificuldade, tem muita gente que está com muita dificuldade, porque ainda não conhece o sistema, tá bom? E está tendo muita dificuldade, não está sabendo acessar, não está sabendo fazer as atividades ainda. Então, eu não pedi uma atividade muito difícil para vocês nessa primeira semana, e eu acredito que na segunda semana eu vou pedir, certo?
Tô maneirando um pouco mais e logo que vocês tinham que estar entregando aí as atividades de primeiro bimestre, né? No WhatsApp, né? Muita gente já tá com as médias, né? Eu acho que vocês viram que o que foi que eu fiz? Eu passei as médias já para vocês, né? Quem me mandar atividade, quem me passa todas as atividades, eu já passo as médias, tá certo? Assim que eu recebo, eu leio, afiro as notas e mando de volta, tá bom? Tá bem? Olha só. Vamos discutir rapidinho as questões agora de filosofia, né? As questões de filosofia, vocês viram lá, também fala de autonomia e identidade do mesmo jeito, só que eu frisei um ponto diferente. Eu frisei o ponto da cidadania, né? Eu não, para você ser cidadão, você tem que entender o quê? Sua identidade, quem você é e quem você é dentro da sua cidade, o que você tem que fazer, né? Tá bom? E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu falei um pouco sobre cidadania e depois a gente entrou na ideia de autoconhecimento, acho que vocês viram lá, né? Autoconhecimento, autonomia, né? Autoestima, e aí eu deixei um material lá para vocês verem um documentário, né? Sobre autoestima, não sei se vocês viram, não é? A ideia é para vocês entenderem um pouco esses problemas também, certo? Sobre o corpo, a autoestima, que problemas que essas situações causam, né? Porque problemas de autoestima causam problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de bulimia, anorexia, fora outros problemas e pode até, num sentido pior, levar um jovem ao suicídio, né? E aí é interessante a gente se conhecer um pouco, a gente saber, porque quando a gente tá mal, a gente saber também como lidar com nossos problemas, né? E como procurar ajuda. Então eu falei um pouquinho disso lá em filosofia, tá certo? E em filosofia eu deixei duas questões, né? A primeira é a seguinte, né? São duas questões, é isso, gente? A primeira é o seguinte, é sobre indústria cultural, Adorno e Hockenheim, tá bom? Porque aí eu interligo também a ideia do corpo, né, autoestima, tá certo? Com indústria cultural, porque a gente sabe que o que é que acontece hoje. Gente, como teve muita gente que ainda não entregou a atividade, eu ainda estou recebendo, tá bom? Porém, é daquele jeito, né? Não vale mais 10, vale menos, mas eu já estou recebendo. Também podem continuar enviando e mandando assim que fechar uma das médias, né? Tá certo? E lembrando, gente, quando vocês entram aqui na aula, o sistema me avisa, né? Que vocês entraram. Quando vocês saem, ele só me avisa que vocês saem, né? Tá certo? No manual eu tô falando das atividades do primeiro bimestre, né? Aquelas que eu tinha deixado em sala de aula, não as que foi passada pelas plataformas, tá bom? Aquelas que foi do primeiro bimestre. Essas primeiras 3 questões que eu respondi foi da plataforma, e agora as outras 2 questões que eu vou explicar agora também é da plataforma, tá bom? Que já é segundo bimestre, tá bom? Tudo ok? Entendido aí, gente? Pode continuar? O manual entendeu? As 3 questões é pela plataforma, tá certo? E aí eu já respondi no início desse vídeo, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Daqui a pouco eu deixo de gravar e avisar vocês, tá bom? Olha só, deixa eu explicar as 2 questões agora de filosofia, tá bom? A primeira é sobre indústria cultural. Tem assim, hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democratização de pioneiros e empresários. Tampouco desenvolver uma fineza no sentido para desvios espirituais. Todos são livres para dançar, se divertir, do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia se reflete sempre na questão econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Em outras palavras, o que é que o Adorno e o Theodor Adorno e o Max Horkheimer ele vem dizer? Eles vêm dizer o seguinte, gente, tá bom? Que por mais que a gente ache que a gente tem a liberdade de escolha, muitas vezes a gente não tem, porque a ideologia faz o quê? Nos faz escolher aquilo
que, vamos dizer, a nossa sociedade, tá bom? A nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade que é totalmente capitalista, manda, tá bom? Porém, ela não usa a força física, como foi lá no fascismo nazista. Se usa o quê? A indústria cultural, se usa a televisão, né? Os meios de comunicação de massa, redes sociais, rádio, para o quê? Para criar aquele modelo ideal, né? Qual é o modelo ideal de mulher? A mulher bonita, a mulher gostosa, as mulheres da cerveja, né? Os meninos, os homens bombadão, com os músculos, né? Barriga tanquinho, né? E aí, cada vez mais as pessoas tentam adquirir esse corpo, tentam usar as roupas de marca, como passa, né? Aparentar muitas vezes aquilo que não é. Por quê? Porque se cria esse tipo, né? Se cria que música você deve ouvir, que religião você deve participar, tudo isso, tá bom? E a primeira questão, ela fala sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte: liberdade de escolha na nossa civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é legado social? Não. Patrimônio político? Não. Produto da moralidade? Não. Conquista da humanidade? Não. Ilusão da contemporaneidade? Sim. Por que é uma ilusão da contemporaneidade, gente? Porque é uma ideologia, tá bom? É uma ideologia você achar que você tem liberdade, quando na verdade você não tem. Você é influenciado todos os momentos da vida, tá bom? Tá bem? Questão 2. E última questão, né? O autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima, né? Vocês sabem que a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que se conhecer para poder saber o que a gente precisa, para poder se cuidar, não é isso? Ou seja, tudo isso não é trabalhado pelo indivíduo, ou seja, em qualquer pessoa, pode gerar problemas físicos e psíquicos. Mais dos índices abaixo, referentes somente aos campos da saúde mental. Se eu estou falando de saúde mental, estou falando de problemas psíquicos, não é isso? Bulimia é um problema psíquico? Sim, né? Que a pessoa, quando se sente bastante gorda, ela tende a colocar a mão dentro do esôfago, né? E vomitar para ficar magra, né? A anorexia, a ansiedade, depois anorexia é um problema, gente, psíquico? Sim. O que é anorexia, né? É a pessoa que, por mais que esteja magra, só os ossos, né? Mas quando ela se vê no espelho, ela se vê o que? Gorda. Então, também é um problema psíquico, tá bom? Aí depois, a depressão é um problema psíquico? Sim, porque as pessoas tendem a ter certos transtornos, não é isso? E terminar, tá bom? De certa forma, tendo problemas psíquicos como a depressão. Então, a questão seria essa, né? Bulimia, ansiedade e depressão. Aí na outra questão tem bulimia, sim, ansiedade. O que é ansiedade? As pessoas ficam tão nervosas, tão preocupadas que terminam ficando sem fôlego, né? Eu acho que muitos de vocês estão passando isso no momento, né? Ou seja, aquela pessoa que está bem calma, dormindo, acordou, aí depois começa a assistir o jornal, assistir o Fantástico, vou falar muito difícil, quando você tá tossindo, tá se achando tonta, tá se achando que não tá sentindo falar, tá aí, ai meu Deus, será que eu tô com vírus, né? O que é que provoca isso? A ansiedade, né? Pode provocar isso, tá bom? E obesidade é algo psíquico, não é algo físico, né? Então, não seria essa. Depressão, sim. Bulimia, sim. Nutrição, não. Desnutrição também é o que é algo físico pela falta da alimentação apropriada, né? E anorexia, sim. Bulimia, sim. Desnutrição, não. Tá bom? Aí, já tá tudo explicado o porquê, tá bom, gente? Nesse momento agora eu vou parar de gravar a live. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo ou não? Posso parar de gravar a live para tentar abrir as câmeras e o microfone se ver? Gente, assim, como aqui tem o pessoal de duas escolas, né? O pessoal do Antônio Oliveira e do Ninagra. No Antônio Oliveira, tá certo? Tanto as aulas de Sociologia como Filosofia é do mesmo professor. O pessoal do Ninagra, não. Lá no Ninagra eu sou professora de Sociologia, tá bom? Não sou de Filosofia, tá bem? Vou desligar agora a gravação, tá certo, gente?